Bom dia, igreja. Paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Deus possa abençoar vocês rico e poderosamente, né? E ter misericórdia da minha vida, né? Eu queria que a igreja ficasse de pé para nós estarmos orando em reverência à palavra do Senhor. Aleluia, Senhor. Pai querido e amado, te damos graça, Senhor. E nesse mesmo Espírito, Senhor, queremos declarar que o Senhor é o Deus da nossa vida, o Deus da nossa família, o Deus da nossa igreja, Senhor. E que sem o Senhor nada podemos, Senhor, nada somos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos na Tua casa, Senhor. Que a Tua graça e a Tua misericórdia nos acompanhem, meu Pai, até o final desse culto, por toda a nossa vida, Senhor. Que as pessoas venham ser alcançadas, Senhor. Que em nome de Jesus Cristo venha se cumprir o propósito do Senhor nas nossas vidas, Senhor. Eu te peço na certeza absoluta, meu Pai, que assim como o Senhor jamais falhou, o Senhor nunca falhará. Que o Senhor há de ouvir a nossa oração e o nome do Senhor Jesus Cristo há de ser glorificado, engrandecido através da nossa vida. Amém, Jesus. Olha, óculos é difícil, hein? Te falar. A gente vai ficando velho, meu Deus do céu. Eu queria compartilhar com os irmãos nessa manhã uma palavra. Eu queria falar de um personagem, né? A gente usa muito exemplo de Bíblia, né? Personagens que a gente gosta muito, sempre tem uma referência, né? E eu queria falar da trajetória de Pedro, quando o Senhor chama ele, né? E a caminhada de Pedro, as dificuldades que ele encontra no caminhar, né? A dificuldade que ele tem de ir contra a sua personalidade difícil, né? As ideias que ele tem de querer resolver as coisas com as próprias mãos e trazendo para o dia de hoje, a gente se encaixa muito, né, nessas características, né? Nós não somos diferentes. E a gente, quando é convidado para pregar uma palavra assim, a gente pensa em tantas coisas, a gente imagina tantas pregações que possam alcançar as pessoas, né? E a dificuldade que a gente tem de encontrar uma palavra, né? E enquanto a gente continua procurando com as nossas forças, a gente não encontra, né? Porque o Senhor tem a palavra preparada, Ele quer falar, Ele quer fazer, Ele tem o que ensinar, né? Nós não temos nada para falar, eu não tenho nada para mostrar para vocês, para apresentar que possa somar na vida de alguém, né? O Senhor, quando a gente se esvazia de nós e deixa o Senhor, o que o Senhor quer falar? O que ele precisa ouvir? Né? O que a gente precisa escutar? O que está faltando, né? Aí a palavra começa a fluir, né? E a gente vai entendendo, né? E como foi difícil para Pedro entender, né? Que o ministério do Senhor Jesus é muito maior do que o nosso, né? E a gente às vezes quer colocar, como diz outro, o carro na frente dos bois, né? E a gente só se enrola, né? Então eu queria que vocês abrissem a palavra do Senhor Jesus, Mateus 4, do 18 ao 22. Amém? Andando Jesus à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eis que o farei pescador de homens. No mesmo instante, eles deixaram as redes e seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o seu pai e o barco, o seguiram. Aqui, me perguntaram se tinha título. Eu tenho dificuldade de colocar título em mensagem, né? Eu tinha colocado aqui, quando Jesus chama Pedro, né? Eu foquei em Pedro, porque quando você lê sobre Pedro, você encontra uma pedra, né? E uma pedra é assim, ela pode virar uma pedra de tropeço, pode virar uma pedra para a vida inteira, ou pode se deixar lapidar e se tornar a pedra onde vai ser edificada a igreja do Senhor, né? Então, quando o Senhor chama os discípulos, né? Eu separei uns pontos aqui. Eles vão com o Senhor. E vão para onde? Vão aprender, vão andar, vão viver, vão dividir, vão aprender, né?
E aqui o Senhor entra nos seus ensinamentos, os discípulos estão junto com Ele, né? E eu fui aqui pontuando aqui os ensinamentos, né? Eles acompanham as curas dos doentes, eles aprendem sobre as bem-aventuranças, né? Eles aprendem que são sal da terra, luz do mundo, né? O Senhor ensina eles sobre homicídio, não matarás, sobre adultério, não adulterarás, divórcio, vingança, né? Ajuda às necessidades, oração, jejum, né? Tesouros no céu, as preocupações da vida. Olha só quantos pontos que depois dessa passagem, né, eles vão caminhando com o Senhor e vão aprendendo esse tipo de coisa, né? E chega um ponto, quando você participa de um ensinamento, de uma aula, de uma escola, de um aprendizado, né, que quem te ensina, ele quer saber o resultado, né? Poxa vida, estou preparando pessoas, né? E eles estão andando comigo, e agora eu quero saber como é que estão essas pessoas, o que eles têm aprendido, né? E o Senhor, na segunda passagem que nós vamos ler, em Mateus 16, 13, né? Ele quer saber dos discípulos o que eles aprenderam. Ele precisa saber do resultado. Poxa, eu ensinei você, eu amo você, eu quero saber como é que você está. É como um líder, né? O líder prepara você numa igreja, o líder te ensina, te instrui, te convida, te prepara, e tem uma hora que ele quer saber, e aí, posso contar? Né? Será que eu posso chamar a Mariana para pregar mesmo, o Saionísio? Né? As pessoas estão preparadas? Eu vou levantar uns diáconos aqui, as pessoas estão preparadas? O Senhor, Ele prepara, escolhe, e depois Ele quer compartilhar, né? E o Senhor, Ele se dirige aos seus discípulos, né, com uma pergunta muito clara, muito objetiva, né? Mateus 16, do 13 ao 20. Né? Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Ele precisava saber o que eles achavam disso, né? E eles responderam: Senhor, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros Jeremias, e dizem que até outros profetas. Mas ele não estava preocupado com o que os outros estavam falando, né? Eu ensinei a vocês, né? E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Né? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por seu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do Hades não poderão vencê-la. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. Ou seja, ele obteve a resposta que ele queria, né? E ele estava muito, de certa forma, satisfeito com o que ele ouviu da parte de Pedro, né? Aí eu entrei aqui, né? Mas o Senhor Jesus, ele não tem meias verdades, né? Ele não falaria as coisas pela verdade, pela metade, né? Ele falou tudo o que ele iria fazer, mas a natureza do Senhor Jesus é a verdade e a sinceridade. Então, ele precisava ensinar os discípulos, principalmente a Pedro, que deu aquela resposta a ele, da maneira correta, né? E ele não podia falar só as coisas pela metade, né? Então, ele continua. E agora é o que às vezes acontece conosco, né? O Senhor, ele ensina, né? Ensinar muitas vezes não é só quando ele dá, é também quando ele não dá, né? Ensinar muitas vezes, né, não é só quando ele faz, muitas vezes quando ele não faz também, né? Ensinar muitas das vezes, né, eu lembro que eu tinha um grupo de vida que os jovens, eles iam me aconselhar, né, e eles queriam ouvir o que eles queriam ouvir, né? E muitas vezes você falava o que eles precisavam ouvir, e eles iam embora e voltavam no outro dia e eu queria um conselho, era o mesmo do dia anterior, né? Eles queriam saber se eu tinha mudado de opinião, de resposta, né? Então aqui, Jesus, ele precisava continuar, né, falando a verdade aos discípulos, né? Vamos para um grau um pouquinho mais duro, porque eu preciso ser sincero com vocês, né? E aqui Jesus prediz a sua morte, né?
Olha, que você deu a resposta certa, ótimo. Estou muito satisfeito com você, ótimo. Vocês estão aprendendo, estão no caminho certo. Mas tem a parte dura da história, né? Tem a parte difícil que vocês vão ter que enfrentar, né? E Jesus aqui, ele prediz a sua morte, né? Em Mateus 16, do 21 ao 27, ele fala assim: e naquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes de sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, aquele que deu a resposta perfeita, que sabia quem era o Senhor, que aprendeu com a caminhada, que reconheceu, que deixou o coração do Senhor, né, parcialmente feliz, né, ele entra aqui com as suas próprias forças e tenta intervir, né. Então Pedro chamou à parte, já estava achando que tinha, né, chamou à parte, no particular, e disse, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca acontecerá. Eu acho que ele aqui já estava se achando um pouquinho, né? Ele já estava achando que é o grande problema nosso, né? Quando a gente é como uma criança diante do Senhor, as coisas acontecem com muito mais naturalidade. Mas quando a gente acha que sabe, ou a gente acha que aprendeu o suficiente para poder dizer ao Senhor o que Ele tem que fazer, o que Ele deve fazer, né? Aí começa a complicar as coisas. Porque o ministério do Senhor Jesus, ele é muito maior. Os propósitos de Deus são muito maiores. E a gente, na nossa ignorância, muitas vezes a gente não entende isso, né? E com a nossa personalidade, a gente começa a querer dizer ao Senhor o que tem que fazer. E Jesus virou-se a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas na dos homens. O mesmo Pedro, que aqui em cima encheu o coração do Senhor de orgulho, né? Ele não suportou um elogio, né? Ele mudou, ele já achou que ele podia intervir, né? Ele já achou, lógico, bem intencionado, cheio de amor, né? Na sua ignorância, na sua limitação, ele achou que, não, Senhor, eu tenho uma ideia melhor. O Senhor está, desculpa dizer, com todo respeito, mas eu estou achando que o Senhor está meio equivocado aí, no que o Senhor está falando, né? Não como, de maneira nenhuma, né? Desculpa, mas eu tive que chamar o Senhor à parte e repreendê-lo nos seus equívocos, né? E é aí que começa, né? Porque, como eu estava falando, a gente é chamado pelo Senhor, aprende algumas coisas, né? E aprende menos do que tinha que aprender, não por culpa de quem ensina, é mais por culpa de quem aprende, por causa deficiente de quem está aprendendo, e a gente começa a se perder, né? E Pedro amava tanto o Senhor, né? Mas ele não conseguiu separar, né? E aqui eu fiz umas observações que fala assim: a gente tem que trabalhar isso em nós, né? A nossa personalidade muitas vezes atrapalha nosso caminhar com o Senhor, né? Eu vi uma vez um pastor pregando, ele fala para o povo assim: você lá fora, você pode ser presidente da república, você pode ser um comandante de 7 estrelas, você pode ser quem você quiser, aqui você é ovelha, né? Então é assim que funciona. E Pedro, ele achava que ele tinha aprendido, como aprendeu na caminhada, mas a personalidade dele, né, ele precisou ser confrontado pelo Senhor, ele precisou ser colocado no lugar dele, o Senhor precisou, né, falar aquilo que ele precisava ouvir, né? E isso foi uma lição, ele estava em aprendizado, assim como nós estamos todos os dias, né? E o perigo é esse, né, você achar, né, que já sabe, achar que você é capaz, né? Então, a grande dificuldade de Pedro foi com a personalidade dele. E você vê na caminhada dele que ele tomava o baque, aprendia, agora eu entendi. Aí vamos lá então. Tomava outro baque, aprendia, e vamos lá então. E ele foi aprendendo gradativamente, né? E até chegar ao ponto que
E ele não teve tempo de trabalhar os medos. Ele estava tão preocupado em ser o forte, em dar o palpite, e ser referência, e ser o líder, e falar, e fazer, aquela coisa de tomar frente de tudo, e ser o brabo, né, que ele não teve tempo de cuidar dos medos dele. Né? Assim como a personalidade dele atrapalhou ele na hora de dialogar com o Senhor, né? Você vê que os discípulos outros ficaram quietinhos, né? Ele se expunha mais, ele botava a cara mais, né? E ele pagava um preço mais caro por isso também, né? E parecia que ele estava aprendendo, né? E o Senhor precisou continuar, o Senhor continuou fazendo o ministério do Senhor, que era ensinar a curar, né? E precisou passar para eles o que viria em seguida. E aí vem as notícias piores, né? Olha, em Mateus 26, 31, o Senhor continua falando assim, ainda esta noite todos vocês me abandonarão. E as notícias estão vindo piores, né? E Pedro já tinha aprendido, porque Pedro aprendeu, poxa, Pedro, né? Ele acabou de levar uma chamada do Senhor e ele aprendeu com o Senhor aqui, né? E Pedro, que parecia que já tinha aprendido alguma coisa, vem e fala assim, ainda que abandonarem, Senhor, todos eles, eu nunca te abandonarei. Então agora ele aprendeu e agora ele está, né, firme. E o Senhor vem, né, eu nem coloquei essa parte na referência, e o Senhor precisa informar ele. É mesmo, Pedro, você está no caminho de aprendizado mesmo, hein? Porque ainda que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, as pessoas vão perguntar e você vai dizer que não. Mas como assim? Ele não está aprendendo, ele não andou com o Senhor não ensinou a ele que ele não pode querer resolver as coisas com as próprias mãos para não ser pedra de tropeço, né? O Senhor não está ensinando a ele. E como assim? Negar não vai, já aprendeu. E o Senhor é preso, né? E apanha, e é surrado. E as pessoas já começam a perceber, pelo fato de Pedro andar com o Senhor, falar com o Senhor, viver com o Senhor, ele já tinha o trejeito do Senhor, já dava para reconhecer o Senhor nele, né? E as pessoas começam a ver, esse aí estava com ele, andava com ele, é um dele, fala igual ele, anda igual ele. E ele fala, não, eu não. Vocês estão me confundindo. Aprendeu mesmo, né? Aqui ele não soube cuidar dos medos dele. Ele teve medo. Ele não conseguiu confiar totalmente. Não, sou eu sim, sou eu mesmo e eu quero ir junto com ele para onde ele está indo e tal. Né? Olha só quantas coisas que a gente tem que cuidar na nossa vida, no nosso ministério, na nossa caminhada com o Senhor, né? Para ir aparando essas arestas, para você não passar por esse tipo de coisa, né? Você quando aprende, né, é muito mais fácil. Aprender como Pedro aprendeu é muito mais duro, muito mais difícil, muito mais sofrido na prática, né? Você toma uma pancada e toma outra pancada, né? E ensinar é muito difícil, né? Eu vejo lá em casa, às vezes tem o bobo e o duro, né? Eu sou bobo, né? E o duro é o que ensina mais, porque você vai brincar com esse brinquedo até aqui, não vai passar 1 minuto. Eu falei, meu Deus, é 1 minuto. Não, é aqui que tem que ser, né? E as coisas estão sendo ensinadas assim, e é assim que tem que ser. Às vezes a gente tem que ser duro sim, né? Por quê? Para o bem daquele que está aprendendo, né? A quem aqui que nunca, a mãe falou assim, estuda meu filho, e jogou bola a vida inteira, e agora, poxa, é mesmo se eu tivesse estudado, né? E o Senhor, ele estava ensinando porque ele amava, ele sabia do potencial de Pedro, ele sabia onde Pedro podia chegar, né? E Pedro estava ali, não, Senhor, eu vou fazer. E na hora que teve que ir, vamos para a prática, aí você vai então? Não, eu não conheço ele não. Eu só conheço ele na hora que ele foi lá curando, ó, está curando aí, está comigo, hein? Sou parceiro dele, esse que curou é meu parceiro, esse é meu parceiro, estou com ele, tá? É meu padrinho, ó. Ninguém mexe comigo não, que estou com o Todo-Poderoso aí. Mas na hora que o Todo-Poderoso foi e virou homem, e teve que sofrer, e falou, poxa, e aí? Você parece, hein? Você parece com ele. Denilson, você parece com o pastor Renê, você fala igual a ele, você anda, você trata a gente, você cuida. Não, eu não. Pastor Renê no auge. Agora, quando ele fica velhinho lá e fica em casa, não sou não. É sim, pô, você não pode fugir disso. É sim, é parecido sim, está em você,
né? Então Pedro foi aprendendo, tomando pancada, né? E o Senhor foi ensinando daquela maneira, porque Pedro precisava aprender daquela maneira, e foi negando, né? E foi sob trancos e barrancos, né? Mas a Bíblia fala que ele se arrependeu amargamente, né? E chorou amargamente, né? Ou seja, ele aprendeu, ele descobriu, né, da pior maneira, que o Senhor o escolheu lá na praia, né? E agora o que fazer, né? E agora? O Senhor foi morto, todo mundo disperso, e agora? O que eu aprendi não vale de nada, e agora o que eu vou fazer? Deixei passar a oportunidade, eu podia ter falado que eu estava com ele, eu podia não ter cortado a orelha do soldado, meu Deus do céu, ele falou uma coisa, eu falei, não, agora eu aprendi, tome a faca na orelha do soldado, eu aprendi, agora não conheço ele, olha só, né? Mas a Bíblia fala, lá em João 21:15, a melhor parte, né? Na minha Bíblia está escrito assim: Jesus restaura Pedro. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus perguntou a ele: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, você me ama? Aqui Pedro ficou magoado, deve ter pensado assim, acredito eu, né? Poxa, ele nunca me perdoou pelo que eu fiz. Ele me pergunta se eu amo, eu estou falando que amo, e ele continua perguntando, né? Eu fiz o que eu fiz, eu desobedeci, eu neguei, né? Será que ele não sabe que eu fui para dentro do mato, lá chorei, sofri, me arrependi de verdade? Será que o meu arrependimento não foi de verdade? Caramba, será que eu fiz errado? Por que ele está me perguntando isso? E Pedro respondeu: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, né? O Senhor sabe que eu te amo. E disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Aqui, tanto é que Jesus perdoou, o que Jesus estava dando para ele, o que Jesus tinha de melhor, de mais importante. Depois de tudo que ele fez, de todas as dificuldades, de todas as burradas que ele fez, desobediência, dúvida, desconfiança, né? Até falta de consideração. Poxa vida, eu falar para todo mundo, mesmo falando que eu pareço com Jesus, que eu não conheço ele, né? Ele não me perdoou. Quando ele está me perguntando assim várias vezes, ele está magoado comigo. Ele nunca esqueceu o que eu fiz, né? E Jesus provou que tinha perdoado ele, por isso estava dando a ele a oportunidade de cuidar das coisas mais importantes para o Senhor, que são as ovelhas, né? O Senhor acreditou nele desde o começo, mas ele viu que precisava ser dessa maneira. E aqui, falta pouco tempo, eu fecho minha introdução e começo minha palavra. Pedro, ele era quem? Quando desobedeceu o Senhor, quando negou o Senhor, ele era um desconhecido, ele era um mundano,
ele era um visitante, ele era um deles. Ele desobedeceu dentro, ele duvidou dentro, ele fazia parte. E quantas vezes a gente que é chamado pelo Senhor, né? Muitos nos botequins, né? Muitos nos bares, muitos na vida mundana, né? O Senhor chama para andar junto, anda um tempo, quer saber o que você acha dele, você reconhece que ele é, você declara que ele é, você admite que ele é o Senhor, né? E você começa a aprender, desenvolver, e você começa a achar que você sabe, e quando você confronta com o Senhor no que ele pensa e no que você pensa, você descobre que você não sabe nada, que você precisa voltar e aprender de novo. E o Senhor tem paciência e vai ensinando de novo. E você erra de novo. Você fala que ama, mas se mexer com sua família, você corta a orelha. Você declara que você é. Mas quando tem necessidade, a pessoa fala assim, poxa, você é. Eu não te conheço, mas eu estou olhando você, o jeito de você falar, o jeito de você andar. Você é servo do Senhor, eu não. Aqui eu não posso dizer que eu sou. E o arrependimento? Precisamos nos arrepender todos os dias. Todos nós. Já acordamos pecando. Vamos dormir pecando. Coisa triste de se falar. Muitas das vezes nós envergonhamos o Senhor, né? Damos um bom testemunho e 10 mau testemunho. Eu não estou aqui para corrigir ninguém, entendeu? Estou falando de mim, né? E o Senhor tem misericórdia, e Ele vai lá, e Ele busca, Ele traz, né? E eu estava vendo aqui na história, todas as pessoas que tentaram confrontar Deus, descobriram que não eram nada. Saulo caiu do cavalo como uma criança, e ficou cego e teve que se render ao Senhor. Nicodemos, com toda a sua sabedoria, toda a sua pompa, quando ele conversou com o Senhor 2 minutos, ele não entendeu nem o que o Senhor estava falando. Será que eu vou ter que entrar dentro da minha mãe, nascer de novo? Como assim? Ignorância. Diante do Senhor nós não somos nada. Pedro, como ele achou que podia resolver, ele falou, no Senhor ninguém toca. Como assim? Meu ministério é esse, eu tenho que passar. Não, mas no Senhor ninguém toca. Para trás de mim, Satanás. Então a gente tem que entender que nós somos secundários. Nós temos que acompanhar o Senhor, né? O que o Senhor quer que você faça? O que o Senhor quer que você corrija? Onde você tem que melhorar? Já perguntou para o Senhor, Senhor, aqui está faltando? Ali está faltando? Mas quando o Senhor fala assim, você tem que fazer, você fala, não vou fazer. Você tem que mudar, não vou mudar. Eu tenho personalidade. Hoje em dia, quem não tem personalidade na sociedade é pisado por todo mundo. Eu tenho que mostrar personalidade, né? E a personalidade está pisando na humildade, está acabando com a humildade. O Senhor gosta de coração humilde, né? O Senhor desperta interesse por pessoas humildes. Ele olha assim, opa, eu vou ali. Opa, eu tenho uma pessoa ali que eu estou me interessando por ela, né? Então, o que falta para a gente, né? Como dizer não, né? Falei isso para a juventude em outra pregação. Como dizer não para as coisas do Senhor? Como assim? Como é que eu vou dizer? Falta de reconhecimento, né? Quanta ingratidão, né? A irmã Jaís me pegou um dia no culto ali, há uns 2 meses atrás. Tudo bem, me deu um abraço, tudo bem, vai pregar? Está pronto para pregar? Não estou pronto para pregar. Claro que não. Vai pregar, hein? Vai deixar o Espírito Santo te usar para abençoar a igreja.
Eu fui para casa e falei, não vou pregar. Não dá para pregar, né? Só se for para desmaiar lá, na live lá, né? E eu, como falei para os jovens na última pregação, que ingratidão da minha parte. O Senhor pegou, como a Pedro, né? Todos nós aqui, né? E você diz não para o Senhor. Meu Deus, que ingratidão. E como que eu vou conseguir fazer? Não sei. Você vai lá. Há 20 anos atrás, eu fui num congresso de Vida Vitoriosa e vi o pastor Renê, era quem fechava o congresso lá, sempre falando do Espírito Santo. Né? Alguém já deve ter feito aqui, já viu. E eu não conhecia o pastor Renê. E eles falavam, vem um pastor aí para fechar o congresso, falando sobre o Espírito Santo, que se prepare. Eu tinha uns 4 meses de igreja, 3 meses de igreja, se preparem, porque, o cara não foi do jeito que eles falaram, não, entendeu? Foi melhor. Na época eu falei, caramba, que homem é esse? Ele falava e você sabia que era o Espírito Santo. Você sentia, apesar de pouca experiência com Deus, pouco tempo de convertido, você sentia. Aquele cara ali, realmente o Senhor trouxe de algum lugar, que eu não conheço ele ainda, e fez ele um vaso, um homem de Deus, né? E a história passa, o tempo passa, e um dia esse homem chega, e aí, tudo bem? Você é minha ovelha há 20 anos, poxa, quer pregar? Não. Caramba. E cadê aquela admiração toda? É o mesmo cara, melhor. Né? E o que eu queria passar para vocês nessa manhã é que o Senhor, Ele tem sempre o melhor. A gente não entende porque a gente é limitado. A gente não entende porque a gente não está preocupado em aprender do jeito que tem que ser aprendido. A gente quer evoluir na nossa profissão, a gente quer evoluir em tudo que a gente faz, mas na obra do Senhor a gente precisa evoluir, a gente precisa crescer, contribuir com a obra. A obra de Deus, ela não para. Há pouco tempo isso aqui era um terreno, olha só. Há pouco tempo a gente via Alain com o cabelo assim, liso, dando ticket na festa da fazenda com não sei quantos anos. A obra de Deus não para. Ele está construindo templos, e está construindo templos, e templos, e templos. E a gente, às vezes, se assusta com medo e diz que não. Às vezes, a gente discorda e diz que não. Né? E, às vezes, são jogados, depositados para a gente, no nosso coração, todo domingo aqui, pérolas. E uma delas é muito importante para a minha vida, pérolas. E a gente, às vezes, deixa passar. Por quê? Porque a gente está acostumado. Quando o pastor fala assim, deixa Deus ser Deus na sua vida. Poxa, repetido isso, né? Ele estava mais ou menos uns 40 anos falando isso. E não existe nada mais importante do que isso. Por que que a gente tem medo? Por que que a gente é covarde? Por que a gente diz não? Por que que a gente tenta fazer com as nossas próprias forças, se o Senhor tem o melhor? Por quê? Porque a gente precisa deixar Deus ser Deus na nossa vida. Jesus falou, quem você acha que eu sou? Pedro fala, você é o Cristo. Isso aí, agora eu vou morrer. Tá bom, Senhor. E vocês vão negar, poxa, Senhor, o que mais que tem que fazer? Mas mesmo isso não acontecendo, o Senhor vai lá nos resgatar na praia. Você disse não para mim. Você me negou. Você envergonhou meu nome com as suas atitudes. Mas eu preciso que você apacente as minhas ovelhas. Mas por que eu, Senhor? Porque você. Né? Eu posso falar porque já foi falado por ele, então não é nenhuma delicadeza. O pastor Ednilson, ele fala que quando chegou na igreja, ele era um rebelde, brigão, arrumava confusão. Um dia o Senhor foi lá e resgatou
acatou ele. A palavra de Deus diz que não é ele que escolhe o Senhor que escolhe a ele, olha. E eu preciso que você apacente as minhas ovelhas. Eu preciso que você cuide para mim. Né? Então, o que eu queria trazer para vocês nessa manhã, nós vamos estar cantando um louvor, e agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar aqui com vocês, e que vocês entendam que Deus nunca vai querer o pior para a sua vida. Ele só fecha as portas que têm necessidade de serem fechadas. Ele só abre portas que precisam ser abertas. Ele tem o controle das coisas. E o que dificulta muito o nosso relacionamento com Deus é que a gente acha, a gente tem uma opinião formada. Não, o Senhor falou, está falado. O Senhor decidiu, está decidido. E independe do que você vai falar, vai ser assim. Mas pode ser mais simples, né? É só deixar Deus ser Deus na sua vida. Olha que simplicidade. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, nas minhas orações, o que o Senhor tem para mim? Não é assim, é assim, Senhor, eu quero isso não, isso. E o Senhor, o que o Senhor tem para mim? Eu preciso saber, me diz o que o Senhor tem para mim, que eu preciso começar a moldar o meu caráter, né? A minha personalidade, para me adequar ao que o Senhor tem para mim, e para que aquilo seja realizado na minha vida. Não é dizer, por que, Senhor?